O convidado de hoje é apaixonado pela literatura, pela arte, pela vida e pelo café. Se você já leu Até que a Morte nos Ampare, sabe que eu tô falando dele, Marcos Martins. Obrigado por estar aqui, Marcos. Oi, gente. Nossa, eu que agradeço o convite. Fico muito feliz com a oportunidade da gente falar de um tema muito especial, num espaço especial como esse aqui. Obrigado mesmo. Marcos, você é autor de duas histórias que se tornaram referência nas escolas de todo o estado de São Paulo. Os livros Até que a Morte nos Ampare e O Mortinha da Silvia. Do que falam essas duas obras? Sobre o Até que a Morte nos Ampare, ele conta a história da noiva Rosinha. Ela é uma noiva que morre no dia do casamento dela e não é só isso. A alma dela fica presa nesse dia, revivendo esse dia, até que ela descubra quem foi o seu assassino. E aí, dentro desse mistério, em descobrir o que aconteceu com a noiva Rosinha, a gente vai ver temas muito importantes ligados ao combate à depressão, valorização à vida, tudo isso com muita fantasia e até como você trouxe aqui no começo, que eu amei, que você colocou na apresentação, com muito café. Porque a gente tem a Dona Morte, que é uma personagem do livro muito importante, ela está aqui na contracapa. Ela toma muito café e ela traz, dentro do livro, muitos insights de valorizar a vida. Então, ei, sabia que a vida é uma só? E você tem que viver o hoje. Você se sente vivo ou você só existe? E aí a gente fala disso com muita fantasia, porque eu me inspirei muito no Tim Burton para escrever esse livro. Referências como A Noiva Cadáver. Eu vi que você costuma fazer visitas em escolas, dar palestras para os alunos, falando sobre esse tema, né? A valorização à vida. Mas durante a sua trajetória escolar, você teve uma fase complicada na sua vida, né? Conta um pouquinho pra gente como foi. A fase da adolescência, principalmente para mim, foi uma das fases mais difíceis. As pessoas pegavam muito no meu pé por conta do meu tamanho. Não sou muito alto, hoje amo minha altura, entendeu? Assumi o banquinho, ponho o banquinho, pego minhas coisas, tá tudo bem. Mas na época para mim era uma questão e pegavam tanto no meu pé que eu achava que eu tinha um problema com o meu corpo mesmo, com a minha voz, com o meu jeito, que eu me mexo muito falando, né? E falavam, nossa, o Marcos é esquisito. E é pesado quando o que o outro espera que você seja acaba fazendo com que você perca a amizade com o seu reflexo no espelho. Uma coisa é você ouvir uma brincadeira uma semana, outra 3 anos, 4 anos. Isso começou a se agravar muito, a ponto de, além da agressão psicológica que eu sofria na escola, ela começou a vir regada, assim, de virar física. Eu já cheguei a apanhar. Nesse meio tempo, eu não sabia que eu estava desenvolvendo um quadro depressivo, que eu tinha esse diagnóstico, e foi quando, aos 16 anos, que agravou muito a minha situação, que infelizmente houve uma tentativa de suicídio, que eu estava muito doente já, eu estava assim, pra lá. Eu compartilho isso hoje abertamente, porque além de eu fazer acompanhamento psicológico, eu acredito que muitas pessoas que passam por isso, Renan, elas não voltam para trocar uma ideia, conversar. E é por isso que eu acho importante a gente falar. Como foi que a terapia te ajudou a lidar com esses gatilhos do passado? Dentro do processo terapêutico, ele me ajudou a me encontrar enquanto profissional também. Então, eu passei por tudo isso, comecei a terapia, e na terapia a própria psicóloga falou, não consegue falar sobre o que você sente? Escreve. Eu ouvi uma frase que eu amei, eu acho que casa muito com o que a gente está falando, que é, a arte tem o poder de gritar silêncios. E eu descobri isso no processo terapêutico. Bom, para encerrar, eu queria que você desse uma mensagem para aquele jovem que está com depressão ou que acredita estar, da importância de fazer terapia, de se cuidar como você fez. Sim, tem uma frase, Renan, no meu livro, no Até que a Morte nos Ampare, que eu gosto bastante, que ela é assim, a vida, ela só faz sentido quando ela é vivida. Quando falamos das rosas que somos e dos espinhos que temos. O que isso quer dizer? Você é
um espinho, uma grande espinheira que tem pequenos botões de rosa, ou você é uma rosa que tem espinho. Eu gosto dessa metáfora porque não tem como se livrar dos espinhos, cara. Não dá pra gente vir com essa positividade tóxica de que só depende de mim, de que eu vou lidar sozinho, de que, não, eu corto esse espinho, esse outro e tá tudo bem. Não é. O espinho faz parte da rosa, mas você não é o seu espinho. Você não é os seus problemas, você não é a depressão, você não é a ansiedade. Elas fazem parte de uma pequena partezinha do que você é. E entender que a gente pode ser uma rosa também, a gente pode, sabe, sentir o perfume da vida, valorizar a vida. E por isso é importante, quando a gente não consegue lidar com os nossos espinhos, nessa metáfora, a gente precisa de ajuda psicológica, seja de um psiquiatra, de um psicólogo para falar sobre as emoções. O primeiro passo é muito importante. Então, se você está passando por isso e sente que precisa de ajuda, é muito importante você procurar, ainda mais no começo. Vale ressaltar que a depressão é uma doença e, como toda doença, ela precisa ser cuidada com a ajuda de um profissional, seja um psiquiatra ou um psicólogo. Caso você precise de apoio imediato, ligue no 188, que é o número do Centro de Valorização à Vida, e não esqueça que você não está sozinho. Fefe, é com você.